Fala galera, beleza? Voltamos para mais uma videoaula sobre a formação das monarquias centralizadas. E o tema de agora vai ser os teóricos absolutistas. Esses teóricos eram pensadores, escritores que defendiam o absolutismo. O absolutismo é o quê? É o rei com poderes absolutos. Ele manda em tudo e em todos. Então, esses três teóricos, eles vão defender o absolutismo e explicar por que que o rei deve ter tanto poder assim. Ok? Então, vamos começar por Nicolau Maquiavel, que nasceu em 1469 e morreu em 1527, e ele era da Itália, da cidade de Florença. Mas a Itália não era ainda um país centralizado como outros, ela era dividida em reinos. E nós vamos ver que essa situação da Itália fez com que Nicolau Maquiavel escrevesse um livro aonde ele tinha uma intenção. A intenção dele era dar sugestões para um suposto príncipe de como ele deveria conquistar o poder e principalmente permanecer com o poder, certo? Por isso o nome do livro dele vai ser O Príncipe, escrito em 1513. Então, nós podemos dizer que Nicolau Maquiavel tem intenção de fazer, como que nós falamos hoje em dia, um guia de autoajuda para o futuro rei. Por quê? O príncipe, ele vai ser o futuro rei, ok? Então, nesse livro, gente, ele vai dar dicas de como o monarca ele deve conquistar o poder e, principalmente, manter o poder. Segundo Maquiavel, a conquista não é tão difícil. O mais difícil é o quê? A manutenção desse poder. E para isso, ele vai separar a política da moral. O que significa isso? Que para o rei manter o seu poder, ele tem que fazer o que for necessário. Ele pode ser ético? Pode. Mas se precisar não ser ético para manter o poder, que ele faça. Para vocês terem uma ideia, a frase principal de Nicolau Maquiavel é: os fins justificam os meios. Vocês já devem ter ouvido falar essa frase, mas nem sempre vocês têm o quê? O conhecimento do que ela significa. Então lá, os fins, o fim, gente, é o objetivo. E os meios são as formas para você atingir o seu objetivo. No caso do rei, é necessário que ele faça alguma coisa. Então ele tem que fazer. Mesmo que para isso ele não seja ético. Vou dar um exemplo. Você tem uma manifestação popular contra o seu poder. Isso pode tirar o seu poder? Pode. Então, resolver isso. Ah, mas para isso eu preciso matar. Mate. Ah, mas para isso eu preciso enganar. Engane. Então, para atingir o seu objetivo, ele não deve se preocupar com as formas para atingir esse objetivo. Por isso que a gente diz que ele separa a política da ética. Então, qual é o principal objetivo? Manter o poder. Para isso, faça o que for necessário. Ele tem que ser... O rei pode ser justo? Pode. Ele pode ser honesto? Pode. Ele pode ser ético? Pode. Mas se precisar ser antiético, injusto ou mau caráter, ele não tem que pensar duas vezes.
ele tem o quê? Ele tem que agir. Por isso que uma também das várias frases Nicolau Maquiavel o mal, ele tem que acabar, você tem que acabar com o mal de uma vez. Então, para ele tem que resolver de uma vez. Tipo, precisou acabar com uma rebelião. Acabe. Mas só que tem uma coisa. Ele também diz, olha, o povo, ele não aguenta a maldade durante muito tempo. Então, você faz o quê? A bondade deve ser em doses homeopáticas, aos poucos. Mas a maldade deve ser feita de uma vez só. Porque o povo também não aguenta maldade o tempo todo. E por que homeopaticamente? Porque o povo, gente, vai querer sempre mais. Você dá um benefício, ele quer mais. Você dá outro benefício, ele quer mais. E aí é difícil de controlar esse povo. E a maldade não, a maldade você tem que fazer de uma vez só. Certo? Até para servir de quê? Até para servir de exemplo para aqueles que querem tirar o poder do rei. Beleza, gente? Próximo. Jacques Bossuet. Nasceu em 1627, morreu em 1704, ele era francês. E ele era um bispo e um preceptor do filho do rei Luís XIV. Vamos lá. Primeiro, o que é um preceptor? Preceptor é aquele que instrui o filho do rei, certo? Ele não vai ter aquela escola convencional como nós conhecemos, mas ele vai ser instruído por um preceptor. No caso, Jacques Bossuet. Então, Bossuet, ele era muito influente no governo de Luís XIV, que foi um dos reis mais absolutistas, também chamado de o Rei Sol na França, ok? E ele vai escrever o livro Política Retirada das Sagradas Escrituras, escrito em 1709. E aí ele vai o que? Unir a política à fé. Para vocês terem uma ideia, ele vai defender o quê? Que o rei não é uma pessoa normal, mas o rei, ele é um escolhido de Deus para governar. Ele não fala que o rei é um deus. É diferente, por exemplo, lá no Egito Antigo, quando o faraó, ele era um deus vivo. Não, ele não é um deus vivo, mas ele é um escolhido de Deus para governar. Para vocês terem uma ideia, uma frase de Jacques Bossuet o trono real não é o trono de um homem, mas o trono do próprio rei. O que significa? Que as pessoas não devem questionar o rei, porque questionar o rei seria a mesma coisa de questionar o próprio Deus. Então, ele não coloca o rei como Deus, mas ele coloca como uma posição que superior aos súditos. Por isso que as pessoas, os súditos, os habitantes, devem o quê? Obedecer cegamente àquele rei. Porque como ele é um escolhido, ele tem esse poder. Então, o poder do rei, ele vem de quem? Ele vem de Deus. Diferente de hoje em dia. Hoje, o presidente da República, quem deu o poder a ele? O povo, que o elegeu através de quê? De eleições. No caso aqui, não. O poder do rei vem de Deus. Ok? Gente, para não ficar muito grande essa videoaula, nós vamos fazer a parte 2, que aí nós vamos voltar com Thomas Hobbes. Ok? Beleza, galera?